Tá, vamos lá, gente. Vamos falar sobre os erros dos pregoeiros. Hoje a gente vai falar não só sobre os erros, porque a gente já conversou sobre esse assunto aqui também, mas dá uma luz aí do que vocês podem fazer, né? Eu digo que, às vezes, os licitantes entram num ciclo vicioso, né? Não leem o edital direito, não impugnam o edital, acaba participando sem documentação, quando vê já tá com penalidade, processo de penalidade nas costas, enfim. Então, olha, só para dizer, viu, Boninho, tem gente reclamando para mim que não chegou o novo e-mail, tá? Com a nova sala. Então, dá uma olhadinha aí, por favor. Tá bom? Tem áudio, Laércio. Ó, eu estava aqui, o pessoal está entrando, mas eu estava aqui e estou em duas telas, tá, pessoal? Então, vou virar aqui para ver o chat de vez em quando e vou olhar para vocês aqui também, tá bom? Vamos lá. Ah, ele colocou na sala antiga, então quem saiu... Peraí. Então, tá bom. Então, vou avisar. Ó, não foi mandado e-mail, foi mandado na sala antiga, tu colocaste novo link, né? Para o pessoal mudar de sala. É isso? Beleza. Então, tá bom. Então, vamos lá para o que interessa. Vamos aqui. Bem, gente, olha só. Então, eu estava falando que o licitante, às vezes, entra num ciclo vicioso, fiz até uma brincadeira lá no Instagram, então aproveita para seguir o nosso perfil no Instagram, Priscila Vieira Licitar, tá? E também o perfil da Licite Mais Brasil, né? Opa, peraí. Esse link aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Só mandar aqui o povo que está me pedindo. Desculpa, gente. Realmente, imprevistos acontecem, tá? Bem, vamos lá. Então, onde é que eu estava? E aí eu fiz uma brincadeira lá no Instagram, se vocês ainda não acompanham a gente, então, por favor, vão lá no perfil da Licite Mais Brasil e Priscila Vieira Licitar, a gente está sempre colocando conteúdo lá e avisa vocês também dos webinars, ok? Certo. Então, a gente já conversou sobre os erros mais comuns dos pregoeiros, a gente vai de novo falar sobre isso, porque ainda assim a gente se depara com muitos erros e também o licitante fica sem saber o que fazer. Claro que vocês têm que ter a responsabilidade de ler o edital, de impugnar este edital, né? E também de não participar de uma licitação com documentos que vocês não atendem o edital ou faltando, enfim, acho que muitos licitantes andam se aventurando nas licitações com aquela coisa, aquela sensação de que não vai ser penalizado. Mas cuidado, às vezes, né, passa um tempo, você recebe lá a intimação, né, a notificação do processo, da abertura do processo administrativo contra você, porque você não juntou uma determinada documentação. Lembrando que nós estamos falando do pregão, mais especificamente, que exige que você coloque aquela documentação, a proposta, antes mesmo, né, da fase de lances, e aí vocês ficam numa enrascada só, quando vocês não colocam tudo. Então, cuidado ao participar de uma licitação em que você não tem toda a documentação. Porque isso gera uma responsabilidade. Não é uma responsabilidade que o pregoeiro vai ter a discricionariedade de escolher se ele vai abrir processo administrativo ou não. Quando isso não acontece, tá, gente? A responsabilidade é dele, recai sobre o servidor que não tomou as providências necessárias, porque é um poder-dever dele de abrir processo administrativo para apurar a responsabilidade daquele licitante que não juntou documentação. Então, vamos lá, a gente está bem no início dessa licitação, e a primeira coisa que eu queria falar sobre vocês, que é um erro bem comum, é a verificação dos documentos lá no SICAF. Gente, quando vocês, às vezes, ficam muito, né, ligados que a documentação é anexada no processo, que muitas vezes também aquele pregoeiro não verifica no SICAF, tá? Se não for um pregoeiro, principalmente da esfera federal, ele não vai ter esse cuidado de sempre olhar, né? Então, se ele não olhar o SICAF, fiquem atentos, porque é sim possível que o seu concorrente ou você mesmo tenha os documentos lá no SICAF e o pregoeiro não verificou. E aí tem um erro muito básico, que é a autenticação das certidões, dos documentos retirados eletronicamente na internet, né?
Então, é obrigação do pregoeiro verificar isto e também informá-los quanto à autenticidade dessas certidões. Quase ninguém cobra isso do pregoeiro, vocês precisam olhar um por um, mas eu acho que é até uma boa prática do pregoeiro informar os outros participantes quanto à autenticidade das certidões, né? Inclusive até juntar na documentação daquela licitação, tá? Como eu falei no início, eu estou em 2 telazinhas aqui, e aí vou ficar de vez em quando, depois para um pouquinho para olhar no chat, para saber se vocês estão conversando comigo, mas, por favor, não parem de conversar. Se vocês tiverem dúvida nesse meio do caminho, não se preocupe que eu vou olhar aqui no chat para a gente conversar, tá bom? Deixa eu ver aqui, tá tudo certo, né? Beleza. Sim, então, verifiquem esses documentos que estão lá no SICAF e também se certifiquem que o pregoeiro fez a devida autenticação. Porque lembra que documento retirado pela internet, ele tem o código de autenticidade. É como se eu tivesse, apesar de toda a desburocratização que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos anos, né, em relação a pedido de autenticidade de documento, que a gente vê que ainda tem aquela insistência de pedir autenticidade em cartório, de firma reconhecida. Gente, isso daí já é passado. Eu só posso pedir autenticidade, firma reconhecida, se eu tiver alguma desconfiança que aquele documento não é autêntico, certo? Então, olhem lá o edital, leiam o edital. Em relação a esse tipo de exigência, dá para impugnar, dá para falar sobre a lei de desburocratização, inclusive, tá? Para dizer que, olha, aqueles documentos estão autenticados eletronicamente ou não necessariamente eles precisam estar autenticados em cartório. Então, o primeiro erro que a gente vê demais é a falta, né, a ausência de autenticidade das certidões, ok? Por parte do pregoeiro, ele tem que também informar e vocês também têm que tomar o cuidado de verificar. Certo. Então, olha lá. Outra situação que é bastante comum é deixar o licitante esperando horas na sessão. Horas na sessão. Inclusive, tenho uma amiga que eu não sei se ela já entrou, tá? Em relação a uma licitação que ela participou, que ela ficou alguns dias à disposição do pregoeiro, que abre a sessão, não suspende para verificação, análise de documentação de proposta, enfim, e deixa o licitante esperando muitíssimo tempo, tá? Às vezes horas, às vezes dias, né? Então, o que acontece? O pregoeiro é aquele pregão eletrônico, mas que o pregoeiro está ainda lá com a vida no presencial. Ele acha que está todo mundo lá na sala, esperando ele olhar a documentação. Vocês já não repararam, já não passaram por situação semelhante? Aquele pregoeiro que abre a sessão eletrônica e pensa que está no pregão presencial, que está todo mundo lá na sala esperando ele analisar. E não é por aí, gente. Ele deveria, neste momento que ele está analisando, se ele acha que vai levar muito tempo, ele deveria avisar, estou suspendendo a sessão para análise, retorno tal hora. Senão você está deixando aquele licitante à mercê do momento oportuno que ele encontrar para voltar naquela sessão e falar alguma coisa, né? Estou classificando, estou desclassificando, chamo para proposta, chamo para sanear algum vício, né? Então, assim, é muitíssimo, eu vejo, assim, que existem muitos pregões, né, de pregoeiros que estão viciados no pregão presencial e tratam o pregão eletrônico da mesma forma. Não, não, não. É algo que vocês precisam, eu sei que tem muitos sistemas que não permitem que vocês falem no chat, né? E não tem como, por exemplo, falar ali de imediato. Mas uma das possibilidades que vocês têm é de mandar e-mail. Bombardeiem de e-mail o pregoeiro. Vocês não devem ficar horas e horas e horas aguardando o pregoeiro se manifestar. Ele não tem que deixar vocês presos numa sessão, tá? Ele precisa dar publicidade às suas decisões, né? Isso não quer dizer que ao abrir a sessão pública ele precisa lá deixar em suspensa um tempão, né? Vocês esperando que aquele pregoeiro dê alguma decisão, tá? O pregoeiro, gente, ele pode, lá no julgamento da habilitação, né, sanar alguns erros, algumas falhas.
desde que ele não altere a substância das propostas. Existe, gente, artigos e professores e doutrinadores debruçados sobre essa situação, porque o que é sanear sem alterar a substância da proposta ou até da validade jurídica, né, dos documentos da validade jurídica. Isso chegou numa situação que todo mundo agora discute até onde vai, né, sanear vício da proposta da habilitação, né? Até onde vai? O que eu tenho? Qual é o limite do pregoeiro, né? Eu posso pedir o que é documentação complementar, o que não é documentação complementar. A gente não vai falar bem sobre isso, mas existe sim. Eu posso falar que o pregoeiro comete muitos erros quanto a essa situação, tá? Na hora de sanear um vício, uma falha, um erro, né, que é plenamente sanável naquele momento, ele extrapola, né, o que diz o próprio decreto 10.024. Se a gente estiver lidando na esfera federal, principalmente, a gente sabe que a gente está lidando com o decreto 10.024, de 2019. Então, vocês precisam estarem de olhos bem abertos em relação a essa conduta do pregoeiro que extrapola, né, o limite que ele tem para sanar, na verdade, permitir que os licitantes sanem os erros e as falhas, né, das suas propostas, da sua habilitação, enfim. O que a gente vê é que tem algumas situações, por exemplo, o licitante colocou um documento que a validade ali, que ele foi verificar a autenticidade na internet, ele verificou que aquela validade já se expirou, mas na própria internet ele consegue emitir um outro documento. E agora, né? Eu consigo sanar essa falha? Afinal de contas, eu preciso saber, já se chegou numa discussão de que eu poderia sanar esse erro, esta falha, caso a tua situação seja pretérita, ou seja, esteja lá que aquela tua situação de validade, por exemplo, de uma determinada certidão, seja de antes da sessão, né? De antes da sessão. Então, se ela for de antes da sessão, eu poderia considerar a emissão, por exemplo, desse documento apenas para sanar um vício daquele licitante que apresentou uma documentação que não estou falando no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Mas que apresentou ali sem querer, foi uma certidão de validade vencida. Será que é possível? Existe muita discussão, não tem como a gente bater o martelo, porque cada caso vai ser um caso. Mas, a princípio, gente, não é possível eu permitir que sane essa falha, porque eu estou alterando a validade jurídica desse documento, né? Esse documento que foi me apresentado, ele está vencido. Então, eu tenho que ter muito cuidado se a gente consegue ou não permitir essa possibilidade de emissão das certidões eletrônicas, né? A depender da situação. Porque, olha, já tive uma situação, por exemplo, de certidão de falência e recuperação judicial, que o pregoeiro conseguiria emitir, verificar a certidão de falência de um determinado licitante. Ele juntou uma certidão que já estava vencida, mas alegava naquele momento que ela não estava vencida, que ele tinha juntado errado. E aí, posso ou não passar a mão na cabeça do licitante? É uma gincana ou não é a licitação? É um momento que aquela coisa do checklist, a licitação, juntou ou não juntou? Está fora. É isso? É isso? A vinculação ao instrumento convocatório, ela remete exatamente a essa percepção de que errou, está fora, não juntei, não importa a condição, a regularidade dele. Bem, eu sou muito mais flexível em relação a isso, porque eu acho que a regularidade, ela é a mais importante. O que eu quero saber com as tuas certidões é se você está regular, tá? Então, se no momento que você junta uma certidão que você afirma que está, e eu consigo verificar na internet, que ela está válida, por que não permitir o saneamento desta falha, né? Eu entendo que o espírito da lei é de que a habilitação, ela fosse o cumprimento de determinadas condições.
E uma das condições, por exemplo, em relação à regularidade fiscal é que você esteja regular, né? Claro que existe um momento, mas doutor, existe um momento, muitos clientes falam para mim, existe um momento de juntada dessa documentação. Ok, eu não estou dizendo aqui que o licitante não juntou. Ele juntou uma documentação, mas que estava equivocada. E aquela documentação equivocada remete, ele pode alegar isso, que na verdade ele está regular. Sabe o que acontecia muito? Acontecia muito com as certidões de FGTS, quando elas tinham aquela validade exata de 30 dias, e aquele licitante iria participar de uma licitação, e eu abria a habilitação dele só no pregão presencial, vamos supor. Abria a documentação dele alguns dias depois, né? Porque viria no pregão, né? Viria a primeira fase da proposta, depois eu abriria a habilitação dele. E aí, aquela certidão, ela já estava vencida, né? O que eu posso fazer? Descartar? Não, no momento que eu abro, não, mas tem que considerar a data da sessão, a data de abertura. Sim, correto. Mas posso emitir? Posso, porque naquele momento ele estava já válido. Tudo bem, mas se por acaso ele juntou já uma vencida e disse, não, mas é porque no outro dia eu não consegui tirar. Muitos distantes me falavam isso. Doutora, porque não sai tão imediato. No outro dia, às vezes, a gente não consegue tirar. Às vezes, no mesmo dia, só tal hora que vai sair aquela certidão. Bem, ele está regular. Ele está regular. Vejam, ele não está irregular e eu estou passando a mão na cabeça dele. Ele está regular. Certo? Então, há casos e casos, tá? Estou trazendo alguns casos para vocês. Mas numa situação dessa que vocês veem que o pregoeiro extrapolou, vocês precisam entrar com a intenção de recurso em relação àquele ato administrativo que que não está de acordo com o regulamento, né? Lembrando que nesses casos, tá, de sanar erro e falha, ele tem a hipótese de suspender a sessão para realizar diligências. O que é isso? Eu pedi a documentação complementar, certo? E aí eu tenho que na volta, tem muitos editais que dizem, olha, eu tenho que ter no mínimo 2 horas aí para mandar a documentação. Mas a volta, o reinício dessa sessão, ela tem que obedecer, gente, um intervalo de 24 horas, pelo menos. Então, quando eu voltar, quando eu retomar esta sessão, eu tenho que avisar previamente os licitantes lá no sistema, no mínimo 24 horas de antecedência. Olha lá, muitos pregoeiros não cumprem com esse prazo. Não cumprem com esse prazo. Certo? Eles abrem para diligência e logo em seguida já marca outra sessão para outro dia. Às vezes nem tem o prazo de 24 horas de antecedência, não. Então, cuidado com esse prazo. Está lá no parágrafo único do artigo 47 do decreto 10.024. Não esqueçam desse prazo. Tá? Vocês não precisam ficar emendando na licitação dia após dia e o licitante, o pregoeiro abrindo para a fase de diligência e não permitindo, né, que você tenha um prazo mínimo aí para retornar àquela sessão que ele suspendeu para diligência, para sanar erro ou para sanar alguma falha, né, de algum licitante, de alguma documentação, tá? Então, também outra falha que a gente vê, quando há desconexão do pregoeiro, no decorrer, por exemplo, da etapa de lances, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar? Quando essa desconexão lá do sistema, né, persistir por tempo superior a 10 minutos, essa sessão, ela será suspensa. E ela também só pode ser reiniciada decorridas aí 24 horas após o quê? O aviso prévio aos licitantes. Tem uma situação aqui de suspensão temporária. Outro erro do pregoeiro. Uma suspensão temporária que só não é suspensa administrativamente ali, não há suspensão administrativa pelo Comprasnet. Gente, o Comprasnet, por isso que é importantíssimo vocês baixarem o manual do pregoeiro, tá? Do pregoeiro. Baixe o manual do pregoeiro e verifica como o pregoeiro enxerga aquele sistema. No Comprasnet, todas as vezes que o pregoeiro tiver que analisar uma documentação,
tiver que fazer uma diligência, o que ele tem que fazer? Ele tem que clicar lá, suspensão administrativa, motivar porque ele está suspendendo aquela sessão e já remarcar a data do reinício da sessão. O que aconteceu com um cliente meu? Ele estava participando de uma sessão, de uma licitação. A primeira vez o pregoeiro fez certinho, olha, ele fez a suspensão administrativa, depois disso marcou logo, imediatamente a data, e aí o sistema do Comprasnet envia automaticamente os e-mails de suspensão e reativação daquela sessão. Tudo beleza. Exatamente para dar a publicidade àquele ato do pregoeiro. Nesse caso, gente, ele estava lá participando, pela segunda vez, o pregoeiro suspendeu a sessão. Só que ele suspendeu para o período de amostras daquela licitação. E ele suspendeu, gente, sem dizer que data ele ia voltar. E falou, olha, fiquem atentos, tá? Eu vou colocar a qualquer momento aqui no sistema do Comprasnet. Isso está certo? Não está certo. Não está certo. O correto é o pregoeiro suspender administrativamente, ocasião que você vai receber um e-mail, tá? Quando ele suspende administrativamente, ele já tem que dizer qual é a data. Ah, mas olha só, ele não sabia qual era a data, porque ele não sabia quanto tempo ia durar o período de amostras, de avaliação das amostras. Não interessa. Ele precisa marcar uma data aproximada que seja. Se naquela data ainda não foi concluída a avaliação das amostras, ele deve voltar naquela data e dizer, olha, não foi concluída a avaliação das amostras, portanto, suspendo novamente essa sessão e remarco para o dia tal. Entenderam? Então, numa situação dessa, isso é erro procedimental. Este erro procedimental, ele é motivo também de recurso, tá? Ele é motivo também de recurso. Então, não pensem que essas falhas, elas não são motivo para recorrer, tá? Quando vocês verificarem que houve uma falha do pregoeiro na condução, né, no procedimento daquele certame, é sim motivo, se isso lhe causar algum prejuízo, vocês recorrerem. Nesta situação especificamente, o meu cliente perdeu a data da sessão pública e não conseguiu recorrer. Não conseguiu recorrer e me perguntou, e aí? Está tudo perdido? Eu não consigo mais recorrer? Perdi, houve uma falha do pregoeiro e agora eu não consigo mais fazer nada? Prestem atenção. Há possibilidade de nós entrarmos com um recurso chamado, vou chamar de recurso, que é revisão de ato administrativo. É quando o superior, a autoridade superior ao pregoeiro, eu mostro para ele que o pregoeiro, né, cometeu um ato administrativo que vai contra a lei, e assim eu consigo pedir uma revisão deste ato. Isso é algo, gente, que eu entro demais, tá? Entro demais, realmente. Tá todo mundo vendo aqui? Nossa, o povo não voltou, né? Tá bom. Deixa eu ver se o Boninho tá falando comigo. Não. Então, gente, isso é uma das possibilidades, tá? Possibilidades de entrar com uma revisão de ato administrativo contra o ato do pregoeiro que fez uma lambança lá na sessão. Tudo bem? Olha, então, a gente viu que um dos erros mais cruciais, né? Um dos erros mais comuns, eu posso dizer, dos pregoeiros é a suspensão das sessões e a não divulgação da sua retomada, tá? Todos os atos relativos aos pregões eletrônicos, eles devem ser praticados no próprio sistema, tá? E verifiquem os instrumentos convocatórios, os editais, as previsões, né, quanto à situação de divulgação das novas sessões. Lembrando, a responsabilidade é do licitante, vocês podem dizer, né? Muita gente, existe essa responsabilidade, está na lei. A responsabilidade do licitante pelo ônus decorrente da perda do negócio, quando ele inobservou qualquer mensagem emitida pelo sistema.
ou se ele desconectou, também é responsabilidade dele, né? Só esse tipo de previsão, gente, incube ao particular o ônus de acompanhar o certame, ok? Praticar todos os atos, certo? Tempestivamente, entrar com as intenções de recurso tempestivamente, né? Mas o pregoeiro precisa garantir que haverá comunicação com o particular durante a sessão. Eu não posso pegar e colocar o licitante no escanteio e dizer, olha, agora só sou eu, se você quiser, você entra com um recurso, também se perder as minhas mensagens, o problema é seu. Eu estou colocando aqui a hora que eu bem entender. Não é por aí. Não é por aí. Vocês precisam ter responsabilidade de acompanhar? Precisa. Mas numa situação dessas, que o pregoeiro fere o princípio da publicidade, vocês têm possibilidade de, inclusive, revogar este certame, certo? Retornar à fase que deveria, né, lhe permitir, por exemplo, entrar com intenção de recurso, mas o pregoeiro resolveu voltar no dia que ele bem entendeu. Como tem, gente? Como tem? É muitíssimo comum este erro por parte do pregoeiro. Outro erro muitíssimo comum, exame de admissibilidade do recurso. Gente, em sede de pregão eletrônico, o juízo de admissibilidade, o que é isso? Quando você entra com a intenção de recurso, você coloca lá um resumo das suas razões, né? Que você tem 3 dias para dar entrada. Olha, o pregoeiro, ele só deve, nesse momento, analisar os pressupostos recursais. Quais são esses pressupostos recursais? Sucumbência, ou seja, você perdeu a licitação. Tempestividade, ou seja, você entrou com a intenção de recurso no prazo que ele designou lá no edital. Legitimidade, você tem legitimidade para entrar com a intenção de recurso, você é licitante, tá? Interesse, você perdeu, você tem interesse de entrar com o recurso, porque você está em segundo, terceiro, quarto. E motivação. Vocês precisam colocar, resumidamente, qual é a motivação daquele seu recurso, tá? Então, veja só, quando o pregoeiro, ele nega logo de cara a sua intenção de recurso, fundada, tá? A decisão dele é fundada em um exame prévio da questão que está relacionada ao mérito do recurso, ele está contra a lei, contra o princípio da legalidade, que diz que ele não pode decidir previamente a questão que você está levantando. Eu acabei de pegar, e pego várias situações como essa, que é o pregoeiro dizer assim, não aceito a sua intenção de recurso porque você não tem razão. Porque você deveria ter impugnado. Porque o licitante, o concorrente, na verdade, apresentou a documentação. Isso está certo? Isso está certo? Não. E aí, como é que eu faço, Priscila? Porque ele já não aceitou, fiquei sem poder, sem poder colocar as minhas razões, o sistema não abriu essa possibilidade. De novo, revisão de ato administrativo, ou até mesmo um mandado de segurança, tá? Vocês têm alguns instrumentos, até administrativos, para entrar contra o pregoeiro que já logo denegou sumariamente o seu recurso. Já lá na intenção. Gente, acontece demais. Demais. E vocês perdem o interesse. Não deixou, mas é um absurdo, já jogou. Não, tá errado. Tá errado. Vou repetir. O pregoeiro, ele só pode analisar os pressupostos recursais. Anotem: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação. Se a sua intenção de recurso atende todos esses pressupostos, não importa o que você vai discutir, quais as razões que você vai colocar lá na frente. Se você está questionando, né, a classificação de um determinado concorrente, o pregoeiro tem a convicção de que ele classificou corretamente. Não interessa. Ele vai precisar
aceitar suas intenções de recurso para somente posteriormente ele analisar a questão relacionada ao mérito do teu recurso. Me digam aí, vocês estão caladinhos, tem gente que até já me abandonou, mas tudo bem, né? Me abandonaram aqui já. Tudo bem, temos a galera aqui ainda que está firme e forte, né? Sei que já são quase 10 horas, a gente se atrasou a beça hoje, mas não tem problema, tá? Então, vejam, um dos erros mais comuns do pregoeiro é esse exame de admissibilidade, tá? Outra situação, vamos lá. Diligência, tá? É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de pouca relevância, sem que tenha sido feita uma diligência, tá? Também é irregular a inabilitação de licitante em razão, tá, de alguma informação que foi exigida no edital, quando a documentação tiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante. Gente, isso aí, muita gente se enrola. Já falei várias vezes esse meu exemplo e vou repetir. Um determinado edital solicitava a inscrição municipal, certo? E também as demais certidões que vocês já estão acostumados, que são certidões de regularidade fiscal municipal, federal, estadual. Bem, o que aconteceu nesta licitação? O licitante não juntou o documento de inscrição municipal. Porém, na certidão negativa de débito municipal, constava as inscrições municipais dele. Todas as inscrições municipais. Porque não existe só uma. Em determinados municípios, existem várias. IPTU é uma inscrição municipal. Tá? Inclusive, tem que prestar atenção nesse edital, se ele deixa claro qual é a regularidade municipal que ele quer. Porque regularidade municipal tem várias, tá? Mas isso é um papo para outra situação. Mas vamos lá. E aí, este licitante juntou apenas a certidão negativa de débitos. Só que nessa certidão negativa de débitos constava lá a inscrição municipal. Eu diria, gente, que seria impossível ele emitir uma certidão negativa de débitos municipais sem que ele tivesse uma inscrição municipal. Certo? E lá, especificamente nesta certidão, constava um quadro, inclusive, com todas as inscrições municipais da empresa. Nós recorremos e vencemos por causa do que eu acabei de falar para vocês. É uma informação exigida pelo edital, a inscrição municipal, mas consta em outro documento, né? Eu digo, entregue é de maneira implícita. Gente, de maneira implícita que eu digo o documento não é de inscrição municipal, mas de maneira implícita ele consta lá na certidão negativa de débitos. Porque a certidão negativa de débito está dizendo assim, ele tem irregularidade municipal, mas a inscrição municipal é essa aqui. É de acordo com essa inscrição municipal que ele tem irregularidade. Vocês entenderam? Então, tomem cuidado, porque algumas informações constam em outros documentos. E por que não aceitar? Por que não a administração não realizar uma diligência? Olha, eu verifiquei aqui que a tua certidão negativa de débitos tem a tua inscrição municipal. Você não juntou o documento que eu quero que você comprove que seja de inscrição municipal. Tá? Por favor, eu quero solicitar a inscrição municipal, tal. Eu quero ficha de cadastro, tem vários nomes, cada município é um nome diferente, né? Tem uns que chamam de FIC, tem outros que chamam, independe. A questão é, poderia o pregoeiro diligenciar e sanar? Poderia, mas ele se apegou à forma, o documento. O documento tinha que ser aquele, ele queria que fosse o documento escrito. Comprovante de inscrição municipal. Não sei. Mas ele queria. Entenderam a diferença? A diferença é, eu não estou, olha só, não juntei esse documento, mas a informação consta lá. Então, vejam que os casos, eles diferem muito, tá? De uma licitação para outra. Então, assim, quando eu verifico que há incertezas, né, sobre o cumprimento de disposições legais, editalícias, né, dúvidas que envolvam critérios, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover diligência. É isto que o pregoeiro precisa fazer. Como é que vocês conseguem
de alguma forma, lidar com este erro do pregoeiro. Novamente, vocês podem mandar um e-mail, caso ele não permita que você fale ali naquele momento no chat, ou quando ele abrir o chat para que você fale, você pode colocar, inclusive, coloca aí o acordo 1795 de 2015, plenário TCU. Anotem aí, acordo 1795. É um acordo bem interessante que vocês podem colocar, inclusive, lá no chat, tá? Instigar o pregoeiro a pensar naquele ato que ele está cometendo equivocadamente, ok? Certo. Deixa eu ver aqui se tem... o povo está caladinho, percebo muitas dúvidas quanto à condução a esta situação. Eu acho que foi em relação à suspensão administrativa que eu falei, né? Acho que foi. Então, gente, olha lá. Acho que uma das... Eu já queria finalizar, mas acho que dos principais motivos aqui da nossa conversa é orientar vocês em relação a esses erros, porque vocês só têm uma oportunidade, muitas vezes, de recorrer das decisões dos pregoeiros. E nem sempre vocês têm essa oportunidade, como, por exemplo, a suspensão administrativa de uma sessão e o retorno às surpresas, né? Vocês são surpreendidos quando vão olhar, a licitação já foi, já aconteceu, e ele nem fez o procedimento correto. Eu diria que vocês têm a possibilidade de entrar com revisão de ato administrativo, um mandado de segurança, até mesmo, gente, uma representação, se for muito, muito grave, em relação a alguma classificação de uma licitação, de um licitante, que claramente ele está inabilitado, claramente ele está desclassificado, a gente percebe o direcionamento daquela licitação, tá? Então, eu terminaria aqui o nosso webinar, nossa aula, bem brevemente, para falar exatamente disso, a possibilidade que vocês têm de lidar com esses erros, e, primeiro, reconhecer estes erros, porque não adianta também achar que isso já é tão comum que, é isso mesmo, sempre foi dessa forma. Não é assim que funciona, tá? O pregoeiro precisa seguir as regras, inclusive as regras procedimentais, ok? É isso, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Tem aqui, o Laércio, o maior problema que enfrentamos é o despreparo de pregoeiros e os pregoeiros que aceitam tudo, né? E os licitantes também, que aceitam tudo por comodidade. Isso é verdade. Gente, não aceitem tudo. O que vem acontecendo o pregoeiro começa a cometer o mesmo erro, ninguém consegue entrar com recurso, e também ninguém reclama, ninguém entra com mandado de segurança, ninguém entra, de repente, com uma ação de nulidade de ato administrativo, nem tampouco uma revisão de ato administrativo, por isso que é importante vocês terem uma assessoria jurídica para orientar vocês. Eu estou dando um caminho, tá? Vários caminhos que a gente pode ter dentro de uma licitação que vocês pensam que acabou, o recurso acabou, não tem mais nada para fazer, né? Engolir, né, o erro do pregoeiro. Não é por aí, tá? Existem alguns caminhos, mas também vocês precisam reconhecer quais são esses erros e tomar a responsabilidade para vocês também de não errarem, porque, assim, o licitante não pode errar também, tá? O licitante tem que estar sempre atento a tudo, inclusive acompanhar as licitações, né? Eu sei que às vezes é cansativo, como eu falei para vocês, é um erro, acho que é uma péssima condução do certame, você o pregoeiro deixar o licitante por muitas horas logado, tá? E não dar satisfação daquela licitação. Isso acontece muito, demais, e vocês não devem, como é que eu diria, não devem aceitar esse tipo de conduta, tá? Inclusive na intenção de recurso, ou qualquer outro meio que vocês encontrem, como aqueles que eu acabei de falar, não deixem passar esse tipo de situação, porque senão você vai participar daqui a um tempo de novo, com aquele mesmo pregoeiro, e você vai ter dificuldades novamente, porque o pregoeiro está achando que está certo, ninguém reclamou, ninguém falou nada, ninguém chiou, ninguém foi para frente, ninguém fez nada, né? Eu sei que é cansativo, muitas vezes é cansativo, por isso que vocês precisam ter uma retaguarda jurídica, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Tem que ter uma retaguarda jurídica para que esse jurídico pense por vocês, ok? Deixa eu ver aqui se o Boninho vai me dar mais uma bronca. A maior dúvida é quanto à regra dos 5% com as EPPs.
Gente, não tem. Qual é a dúvida? Qual é a maior dúvida em relação a isso? O pregoeiro. Os sistemas, eles já fazem esse tipo de classificação automaticamente, tá? Os próprios sistemas, hoje em dia, não precisa mais o pregoeiro ficar como no pregão presencial. O pregão presencial, ele tem que fazer continha lá para saber como é que faz. Mas no pregão eletrônico, o sistema já classifica, já diz quem é ME, quem é EPP, e já faz a exata compreensão, né, dos participantes ali, e já dá a oportunidade automática para o desempate, tá? Deixa de dar lance depois que a EPP declina. César, estás falando do pregão presencial, né? Exatamente isso. Gente, isso aí era uma situação que eu apanhei muito como pregoeira no início. Por quê? Porque eu avisava, olha, era uma confusão, eu entendi o que você falou. César, quando a gente está no pregão presencial, que eu te digo, tem que fazer a continha e tal, e não é só a continha em relação ao empate, mas em relação até o próprio andamento do lance, né? Conforme vão acontecendo os lances, se as microempresas, empresas de pequeno porte declinarem, isso significa que, se já depende da rodada, né? Se aquele licitante já ofereceu o lance dele, ele não tem mais oportunidade de baixar, né? Ele tem que ficar dentro da margem para sair do empate ficto. Então, o que tem acontecido é as microempresas, empresas de pequeno porte, declinam, e aí o pregoeiro, e aí? Aí dá oportunidade para a grande empresa baixar, mas não é por aí. O empate ficto acontece no momento que as empresas desistem, né? A grande empresa que está participando não tem mais lance, já não deu aquela margem, não ofereceu aquela margem, e aí o que acontece é que o pregoeiro dá oportunidade de novo, né, para a grande empresa oferecer seu lance. É exatamente isso que acontece, né, César? E aí a EPP, a microempresa, fica lá, sem ter como entrar na margem, porque o licitante, o outro está disputando, né, às vezes de centavos e centavos, ali não dá margem, e o pregoeiro dá oportunidade para ele baixar. É isso que acontece, né? Isso já aconteceu demais comigo, e eu avisava, olha, quem não for aqui, microempresa, empresa de pequeno porte, cuide-se para já ficar na margem, né? Sair da margem dos 5%. Se não, é considerado aqui empate ficto, certo? Já avisava desde antes, então é bom, gente, que vocês, se vocês estão em pregão presencial, converse com o pregoeiro, como é que ele vai fazer, né? Olha, queria saber como é que vai ser feito aqui os lances, porque acontece assim, assim, assado. É uma dúvida que vocês podem tirar lá na hora, na sessão, tá? Bem, gente, então, vou parando por aqui, vou finalizando, agradecer, pedir desculpas aí aos outros participantes que entraram e aconteceu tudo aquilo do meu áudio não funcionar, mas é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas nossas pequenas dicas, né? Grandes dicas, eu diria assim. É bom olhar o erro também do pregoeiro para saber como é que vocês devem se comportar, né? E também, gente, também dica aí, baixem o manual dos pregoeiros e vocês têm que saber como é que o pregoeiro enxerga o sistema. Às vezes vocês estão lá no escuro, vocês não sabem como é que ele tem que fazer. Por exemplo, a suspensão administrativa do Comprasnet é uma dessas dicas que eu dou para que vocês saibam como é que deve ser o comportamento do pregoeiro no momento de suspender uma sessão pública, né? Que às vezes vocês ficam sem informação porque ele não fez corretamente no sistema, né? Não realizou da forma correta como ele deveria fazer. Então, é importantíssimo vocês conhecerem também o outro lado,